Boa noite. Oi, João Pedro. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Participação especial aqui do Solci. Cadê o pessoal do IPJ que vai entrar aí? Boa noite. Boa noite. Rad, minha amiga, tá aí me prestigiando. Olá. Ah, ele tá dizendo que o bigode lembrou mesmo Solci. Tem gente que diz que acha que é Freud, né? Que ele parece mais com Freud. Mas por enquanto, na enquete vai vencendo Solci. Prazer, viu, Radinha, você por aqui. Minha amiga que tá nos Estados Unidos há um tempão, né? A gente distante, mas sempre conectadas. Boa noite, Lio. Guardando só mais uns 2, 3 minutinhos que o pessoal tá entrando aí, o pessoal do IPJ. Deixa eu ver quantos minutos ele consegue ficar aqui no colo. Daqui a pouco ele já vai sair. Hoje a live é sobre textualidade e conectividades. Então a gente vai falar um pouco dessa noção aí de textualidade, que foi lá do início da LT, né? E fazer uma relação com o que a gente tem hoje, que são de textos no ambiente digital, né? No meio digital. Olá, Hélio, esse aqui é Solci, meu filhote. Bom, acho que ele já tá agoniado, vou tirar ele daqui. Boa noite, Emerson. Então eu vou colocando, enquanto o pessoal tá chegando aí, vou colocar aqui a temática da live. Textualidade. E conectividade. Pois é, o nome acertou, né? O nome do nosso linguista maior. Eu vou falar hoje, né, desse tema. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Ana aí do IPJ. Você perdeu a figura de Solci. Ele não ficou muitos minutos aqui no meu colo, ele estava aqui nesse instante. Então, hoje o tema dessa última live do mês de novembro, porque é uma live que fecha, né, o nosso ciclo de grandes temáticas da LT, essa live que traz a noção de textualidade, associando com o que a gente tem hoje, né, porque essa noção de textualidade é lá do início. Então, na verdade, é lá do início da LT, da década de 80, e hoje vai fazer relação com o que a gente tem hoje nas práticas do meio digital. Sim, Ana, você perdeu, se conectou tarde na live, aí Ramires também entrou. Todo mundo está entrando agora, perdeu a figura aqui de Solci no início da live. Mas depois quem sabe, se ele estiver quietinho, eu pego ele depois para mostrar a vocês. Então, assim, a gente vai fechar esse ciclo, né, dos grandes temas da LT, para que em dezembro a gente faça só uma live de despedida, já que esse foi o ano das lives, né? O professor Renato, ele está só confirmando a data, não sei se vai ser dia 8 ou 15, ele está vendo aí as possibilidades, mas a gente deve ter ainda uma live para discutir questões de textualização de acordo com a prova do Enem, né, com os itens, acho que não só a prova de redação, ele também já trabalhou muito com as próprias questões discursivas, né, do Enem. Então, no mês de dezembro a gente vai ter essa live aí, mas por enquanto a de hoje é textualidade e conectividades. Eu acho que eu esqueci de fixar o comentário. Pronto. Boa noite, Manu. Você perdeu também a figura de Solci, que estava aqui no meu colo nesse instante, mas depois se ele estiver quieto, eu pego para mostrar a vocês. Bom, então eu queria fazer, né, uma introdução a esse tema, né, falando de textualidade, a partir do que
a gente tem como definição da linguística de texto, né, já que a linguística textual se propõe a estudar o processamento de textos orais e escritos, né, tanto no seu processamento de produção como de recepção, né? Então, o que é que isso tem a ver com a textualidade? É que uma vez que você tome o texto como objeto, né, essa noção já é algo, né, que preocupa os estudiosos da LT desde lá da década de 80, porque, falando década de 80 aqui no Brasil, né, fora do Brasil antes disso, porque se você vai estudar o texto, né, vai ser um campo teórico que vai analisar o texto enquanto objeto, o que compõe essa textualidade, o que quer dizer exatamente essa textualidade enquanto propriedade mesmo que vai definir esse texto, né? Então, eu queria, nessa minha introdução, né, falar que também, mais uma vez, da relevância dessa temática, né, assim como das outras 3 que a gente abordou no mês de novembro. Então, é uma temática muito importante para a LT, tanto é que quem está no campo teórico sempre acaba estudando esse tema, né, de fatores de textualidade, critérios de textualização. Então, acaba sendo um tema muito trabalhado. E aí também tem uma ponte com o ensino, só que com a linguística aplicada, né, quando você vai abordar esse tema. O principal entrave aí que eu vejo, né, vocês podem me dizer se vocês concordam ou não, os professores que estão aí nos assistindo, Ramires, não sei se Silvia já chegou, se Silvia já está aí, mas assim, quando você tem tanto no livro didático como nas próprias aulas de língua portuguesa, enfim, da educação básica, quando se fala em textualidade, na verdade é falar muito mais só de uma parte dela, que é de coesão e coerência. Então, quando a gente fala dos fatores que compõem o texto, enfim, das propriedades, a gente fala muito mais de coesão e coerência, né? Isso é apenas uma pequena parte da textualidade, né? Isso que eu queria passar para vocês, porque se você não pensa na textualidade de maneira ampla, você vai ficar sempre atrelado àquela linha tradicional mesmo de só considerar o texto, né, a partir do movimento, né, que ele vai ter ali de elementos coesivos ou de estabelecimento de uma coerência. E não é só isso, é o que a gente vai ver aqui hoje, né, vai muito além. Então, também quando uma insuficiência que a gente consegue atestar, né, tem a ver com o que Ramiro está comentando aí, que os fatores pragmáticos são pouco estudados, tem a ver com isso, essa segunda deficiência, que é o fato de você não perceber muito a interação, né, desses variados textos. Claro que isso aí vai desembocar na questão dos gêneros, né, textuais / discursivos, ou gêneros de um modo geral, né? Então, quando você não está atentando para essa interação, né, do ponto de vista também pragmático, você deixa de vincular muitas vezes a textualidade a conectividade. Então, para mim, isso também é uma grande deficiência, porque por mais que os documentos oficiais apresentem, né, dados, instruções, e que os professores de língua portuguesa, de língua materna, devem trabalhar com as TEDICs, né, com as tecnologias, né, digitais de comunicação e informação, na verdade, por mais que isso seja exigido, na prática é o que Ramires falou aí, há pouca atenção a esses fatores pragmáticos, especialmente a uma interação mesmo, né, o texto enquanto ação, né? Boa noite, Júlia, boa noite, Silvia. O pessoal está aqui ligado, né? Então, eu falo dessas duas insuficiências, né? Uma é de você só relacionar a textualidade, a coesão e coerência, e a segunda de você ainda não atingir, né, essa própria interação, né, no nível tanto pragmático como discursivo mesmo. Então, quando você quer ultrapassar exatamente esse plano aí, né, essas duas deficiências, vamos dizer assim, você tem que olhar a textualidade do ponto de vista teórico, né, a partir de fatores mais amplos e que atendam também às práticas que estão aí, né, as práticas comunicativas, sejam elas em meio digital ou não. Então, eu queria já começar a live, eu já tenho muita gente aqui entrando, o Ramiro está colocando, a intertextualidade é trabalhada separadamente. Sim, e realmente não é para ser trabalhado separadamente. Boa lembrança, Ramires, porque na verdade está tudo conectado. Se você está ali, né, na interação
né, na prática, né, você precisa entender que aquela prática ali, ela é composta, né, de princípios ou critérios que compõem toda a textualização ou textualidade, né? Então esse é o ideal, né, que a gente visualize. E acho que está faltando hoje eu vou falar disso no final da live, né? Vai ser basicamente aonde eu vou chegar, né? Mas assim, claro que eu vou falar de vários pontos teóricos até chegar nessa questão, é que a gente precisa realmente de uma revisão, né, dessa noção de textualidade à luz, né, dessas novas práticas aí, né, dessas práticas tecnolinguageiras que não são tão novas assim, como a gente já vem aí de algumas décadas, né, trabalhando. Boa noite, pessoal que está entrando, Vanessa. Então, eu queria começar aí, né, o primeiro ponto, né, a perguntar para vocês o que seria, então, a noção de textualidade, né? Vou lançar uma pergunta para vocês, mas já colocando, né, que ela é apontada na literatura clássica da área como sendo referente ao conjunto de propriedades que fazem do texto um texto, ou seja, é aquilo que faz do texto, né, ter a característica de texto mesmo, que não pode faltar, né? Então, o que eu pergunto a vocês, dos aspectos que não podem faltar no texto, já que ela está envolvendo tudo isso aí, né? Ela tem essa relevância, é o que faz do texto um texto. O que não, para vocês, na opinião de vocês, coloque aí nos comentários, por favor, o que não poderia faltar num texto, seja ele escrito, oral, ou mesmo do meio digital, né? De uma escrita na internet, por exemplo. O que não pode faltar num texto? A intertextualidade, sim, essa relação, né, que vai ter com outros textos, seja ela uma relação mais genérica, né, numa noção ampla de intertextualidade, com uma relação mais específica, estrito sensu, como aquele intertexto que está ali explicitamente colocado, uma citação, uma menção direta a uma fonte. Emerson falou aí a coesão, sim, a gente já fez uma live aqui sobre referência, que é um dos tipos, né, de coesão, um fenômeno enorme, né, e que é coerência, né? Então isso é o que mais os professores relacionam a textualidade, coesão e coerência. Ramírez até falou em intertextualidade, mas acho que é porque ele já fez também, é um professor que já vem dessa linha, né, desse campo teórico, já fez um mestrado aí nesse campo, então ele já tem muita leitura a esse respeito. Então, o que mais que vocês lembram? Intencionalidade, situacionalidade, né? Então, o que Ramírez está colocando aí, né, é justamente da intenção, né, do próprio autor do texto, a relação com a situação, o contexto situacional, tudo isso aí é importante, sim, porque vai compor essa textualidade. Mas eu acredito, né, que muita gente, né, quem não é da área, por exemplo, em linguística de texto, já vai logo direto associar a textualidade, o que não pode faltar no texto, a coesão e coerência. Principalmente a coerência. Nossa, o texto do aluno, a redação daquele aluno não tem nem coerência. A coesão também ficou muito marcada, né? Principalmente por conta do que é exigido na prova do Enem, né? O pessoal que está lá no ensino médio. Então, Ana está falando aí de uma interatividade, sim, é importante, né? Essa interatividade. Inclusive, quando você está olhando do ponto de vista pragmático, é que você observa mais desse aspecto aí da interatividade. Nem o Bogran, na lista dele, ele não colocou essa interatividade, mas fica subentendido por conta, né, justamente da abordagem num contexto que era para ele ter o contexto da virada pragmática, certo? Então, quando a gente fala de situacionalidade, relacionar um texto a uma situação, de intertextualidade, tudo isso o Bogran inseriu lá na lista dos 7 fatores, que eu vou falar um pouco, daqui a pouco eu vou falar dele, né? Bogran e Dressler, né? São 2 autores. Mas essa questão da interatividade, você realmente só consegue atentar ou desenvolver de modo mais adequado quando você coloca pelo menos, né, o contexto aí pragmático em questão, né? E depois você pode avançar para o pragmático discursivo. Ramírez está dizendo que a professora Alicia publicou um texto sobre. Sim, principalmente no texto dela, ela faz uma revisão desses fatores e tem um fator da intencionalidade que ela propõe colocar como responsividade, né?
da professora Heine, Lícia Heine. É o capítulo de abertura do livro publicado em 2018. Sim, sim. E aí quando ela fala também daquele quarto momento, né, a quarta fase, a proposta da quarta fase da LT. Então, nesse caso, vocês já me disseram aí, né, pela resposta de vocês, muito, né, que a preocupação é exatamente em focalizar, né, nessa questão do que é textualidade, o que não pode faltar no texto, a coesão e a coerência. Então, é claro que muita gente está lembrando aí de outros fatores, porque são estudiosos, são alunos que já fazem pesquisa na área, ou são professores que já passaram por isso, mas a grande maioria não lembra, né? Só realmente lembra da coesão e coerência mesmo. Então, eu queria falar para vocês agora da noção, né, de textualidade, como ela se vincula ao objeto mesmo da ALT, desde a década de 80. Isso eu mencionei na introdução, quando eu iniciei a live, mas tem esse livro aqui clássico, né, que é de 83, Linguística Textual, que é Como se Faz, que é do Marcuse, que tem até uma foto muito boa dele aqui atrás. É uma obra belíssima, né, pela Parábola, que foi reeditada, né, foi de 2012, mas reeditado em 2012, mas na verdade o texto mesmo, o original, é de 83. Eu lembro que esse livro aqui, ele é composto por um texto de uma conferência que o Marcuse fez num congresso internacional em São Paulo, e depois ele transformou em livro. O texto estava tão bom, né, tão, digamos, exatamente referente ao que a LT queria naquele momento, que ele resolveu transformar em livro, e eu li aquela primeira edição, que já está esgotada. Foi a minha primeira leitura na área de linguística de texto, esse livro aqui, Linguística de Texto, o que é e como se faz. Então, nesse livro, eu vou passar para vocês uma citação, né, do que ele coloca aí, qual seria o objeto da LT, qual seria a proposta, para vocês observarem, né, como a gente também pode pensar a partir dessa proposta na noção de textualidade. O Emerson está lembrando aí, entre os fatores, né, aceitabilidade também. Sim, sim, Ramires, ela estava falando de responsividade. O livro que o Ramires está colocando, ele está citando aí as inquietações do texto e do discurso. Eu tenho um capítulo nesse livro que é justamente sobre referenciação, acessibilidade dos referentes. Mas voltando ao que eu queria passar aqui para vocês, eu vou colocar aqui a citação do Marcuse, essa daqui. Como ele define a LT, deixa eu desativar só um pouquinho os comentários. Proponho que se veja a LT, mesmo que provisória e genericamente, como estudo de operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e recepção de textos, escritos e orais. Em suma, a LT trata o texto como um ato de comunicação unificado no complexo universo de ações humanas. Né? Então, por isso daí, deixa eu tirar aqui Então, por esse aspecto, né, você já vê que a LT ela vai lidar com o funcionamento, o processamento textual, tanto na produção como na recepção, e vai ser de textos orais e escritos. Se isso fosse escrito, se esse livro fosse escrito hoje, claro que ele colocaria também textos, né, em meio digital, né, multimodais, multissemióticos, e entraria aí nessa definição. Mas ele escreveu isso lá na década de 80, quando a internet nem estava, as redes nem estavam aqui bombando do jeito que estão, né? Então, nesse caso, o que vocês podem observar é que, por essa definição de texto, a gente consegue entender que o que vai compor o objeto da LT, esse texto, a textualidade, é um objeto concreto e que vai, de fato, pertencer a esse complexo, né, das ações humanas. Ele vai ser vai ser correspondente a uma prática, assim, né, uma ação humana, e nesse sentido, né, essa ação ela precisa ser vista, né, de modo mais amplo, e não apenas só pelo prisma da coesão e coerência, né, por tudo aí que vocês falaram, pela aceitabilidade, intencionalidade, digamos, a própria intertextualidade. E Ana lembrou aí da interatividade, justamente o que, quando a gente está, né, em práticas técnico-linguageiras, né, que são essas do meio digital, a gente pensa muito
dessa interatividade, que não é que ela não exista nas outras práticas, ela sempre vai ter. Você está ali numa prática de linguagem, você é forçado a interagir, né, num texto qualquer, oral ou escrito, mas quando você está na escrita do meio digital ou numa prática do meio digital, você tem uma interação que é muito mais complexa e se estabelece por outros mecanismos, outros movimentos e elementos também, certo? Então, voltando aqui o que eu queria comentar, então, depois de falar dessa citação aí, que é do livro clássico de Marcuse, eu queria falar dos princípios mesmo de construção textual de sentido, né, que Bogran e Dressler, em 1981, chamam de fatores ou critérios de textualização. Então, esses fatores, que são 7 fatores, eles vão ajudar, né, todos em conjunto, né, na construção textual dos sentidos, que não é apenas um único sentido, né? Então, são os clássicos, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se são esses daqui. Os clássicos critérios de textualização, né, de Bogran e Dressler, da década de 80 aí, né? Coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, intertextualidade e informatividade. Observe que vocês falaram quase todos aí, né? O pessoal que já faz a leitura na área, enfim, mas só não falaram de informatividade, mas além desses 7, né, quando a gente vai para práticas tecnolinguageiras, né, esses textos em meio digital, a gente tem que pensar em outros, né? Não que a gente já tenha que definir os critérios, pelo menos pensar em outros aspectos que estão aí interferindo na textualidade. Eu vou falar um pouquinho aqui desses que são gerais, né, para a visão de Bogran e Dressler, né? Eu vou falar desses 7 e depois eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente refletir aqui sobre outros aspectos que, ao pensar na textualidade em meio digital, que poderiam ser incluídos ou até mencionados, enfim, quando a gente fala dessa noção de textualização ou textualidade em práticas tecnolinguageiras, tá? Então eu vou desativar aqui um pouquinho. Pronto, voltei aqui para os comentários. Boa noite, pessoal que está chegando aí, tem pessoal chegando agora. Então, nesse caso, eu vou falar primeiro, né, da coesão, né? O que eu queria, antes de falar da coesão, eu queria dizer que na lista dos 7, naquela lista que eu apresentei, de forma geral, no início, 2 fatores foram atrelados digamos, ao plano do texto, são situados no texto, e os outros 5 são situados, na verdade, fora, como se fosse na situação, né, no contexto. Então, ou simplesmente, né, situados, né, no autor e no leitor desse texto, né, dos interlocutores. Então, 2 deles centrados no texto seriam coesão e coerência, e os outros 5 seriam centrados, né, ou no contexto, na situação, ou no autor e leitor, né? Então, isso foi criticado posteriormente, né? A própria Ing, né, a Có fala nos textos dela que houve uma crítica desses fatores de textualização, né, ou critérios, né, de textualidade, enfim. Vocês observam que há uma crítica porque todos eles estão misturados quando há o processamento textual discursivo. Então, não adianta a gente dizer que coesão e incoerência são fatores atrelados ao texto, e situacionalidade, aceitabilidade e intencionalidade são atrelados ao contexto, né? Ou seja, aos interlocutores também. Então, não adianta, porque quando há o processamento, está tudo misturado, né? Você vai ver que eles se imbricam. Então, para que esse fator aconteça, ele vai ter que tanto ter relação com o contexto como o cotexto, né? Ou seja, com a parte mesmo interna como externa. E Marcuse que também reforça essa questão, né, no último livro foi publicado, né, dele de 2008, que é aquele Análise de Gêneros, Produção Textual e Compreensão, tá? Ele reforça essa ideia aí de que a gente não deve pensar, né, nessa divisão, centrados no texto e centrados no usuário ou no contexto, tá?
Bom, então, nesse caso, eu vou iniciar, né, falando da coesão. A gente já teve aqui, né, uma live sobre referenciação, que é apenas um tipo, né, de coesão. Mas o que seria a coesão, né, que os professores tanto se preocupam numa redação, os professores de língua portuguesa, eles atentam muito para isso, enfim. Na verdade, como a coesão acaba sendo, né, um fenômeno muito amplo, então você tem que ver qual tipo de coesão, ao trabalhar com o aluno, né, você quer focalizar mais. Então, de um modo geral, ela vai ser responsável, o nome já está dizendo, aquilo que é coeso, que é unido, né? Então, vai ser responsável pela tessitura, pelo tecido desse texto. Então, quando você está no processamento textual, seja ele, né, de um texto escrito, oral ou em meio digital, você precisa que exatamente, né, que esses elementos da superfície textual estejam conectados. Mas a gente vê, numa visão mais ampla de coesão, que não é só elementos da superfície textual que está interferindo, não. Elementos que estão fora do texto, né, como os próprios os conhecimentos, né, os conhecimentos que são ativados pelos interlocutores, todos esses elementos, né, que são de ordem cognitiva e também interacionais, socio-interacionais, eles vão interferir nessa tessitura, né, nessa coesão. A exemplo, né, do grande grupo das anáforas indiretas, né, que eu mencionei na live sobre referência. Tá? Então, quando a gente fala de coesão, né, claro que o professor, ele vai, porque ele não vai trabalhar com a noção teórica assim tão refinada mesmo, né, como a ALT apresenta, mas ele vai fazer uma adaptação, né, no ensino dessas principais formas, né, coesivas e aplicar, né, nesse processamento lá textual que está sendo colocado em sala de aula, seja para a oralidade que está sendo aplicada ali na sala, seja para a escrita, seja para uma prática com as TEDx, enfim, ele vai ver que há formas sim de você trabalhar a coesão, né, e que ajude nessa tessitura. E o que eu queria dizer é que desde o início, né, ela está na LT, na literatura, dividida em dois grandes grupos, coesão referencial e coesão sequencial. A referencial é todo aquele grupo, né, das anáforas, né, que Marcuse depois vai fazer a divisão entre anáforas diretas e indiretas, todas aquelas retomadas, né, que podem ser de ordem correferencial, se for anáfora direta, e não correferencial, que não exige essa retomada correferencial para o grupo das anáforas indiretas. Tá? E no caso da coesão sequencial, é aquela tessitura, né, que acaba sendo aplicada ali no texto a partir de uma estrutura mesmo sequencial, né? E aí você vai ter, por exemplo, a preocupação com os tópicos e comentários do texto, enfim, como se dá a conexão entre os parágrafos, então como faz o texto progredir, né, em termos de construção de sentido. Então, também é um tipo de tessitura, só que é uma tessitura no nível da sequencialidade e não no nível da referencialidade, né, ou seja, da referenciação. Alguém colocou aqui uma pergunta, Ana colocou, deixa eu colocar. Para poder explicar um pouco sobre os elementos de coesão, obrigada. Na verdade, Ana, eu indico, né, a leitura do livro clássico, que é o livro da Ing, né, a coesão textual, em que ela fala ali mesmo dos dois grandes grupos, coesão referencial e coesão sequencial, mas muita coisa mudou também depois desse clássico, né? Então, tem um livro, né, coesão textual, e os livros de Marcuse, que ele sempre está, né, enfatizando esse aspecto mesmo da coesão, nos livros, nos artigos, né? Então, nesse livro mesmo, né, Linguística de Texto, que é como se faz, ele fala um pouco disso. Tem o livro Introdução à Linguística Textual, né, que também aborda como esses itens coesivos eram estudados desde o início, tá? Mas para a gente entender, né, essas formas coesivas hoje, a gente tem que entender que elas não são apenas retomadas textuais, né? Retomadas na superfície textual, né? Ou seja, elas também se dão, né, a partir de fatores inferenciais, como Marcuse aplica, né, para analisar as anáforas indiretas, né? Então você vai ter aí digamos,
quando a referência se torna uma inferência, né? Como quando eu dou aquele exemplo lá do mercado, né? Eles que não está retomando alguém que você falou antes. Você não, eles quem? Você não falou em ninguém antes, mas você chegou no supermercado e disse, nossa, como eles aumentaram o quilo do arroz agora na pandemia. Então, eles quem? Aí seria o dono do mercado, né? Enfim, o gerente. Então, eles, que você está passando para o seu interlocutor, ele vai ser capaz de entender por uma inferência. E é um tipo de anáfora indireta. Você faz uma tessitura, faz uma associação mental, mas você faz de modo indireto, né? A chamada anáfora pronominal indireta. Então, Ana, aí você tem que ir para o clássico mesmo, né? Espero que eu tenha respondido, mas assim, é preciso ir primeiro para a coesão, a noção clássica, para depois você alcançar mesmo a chamada anáfora indireta, que aí você tem, né, nessa parte da coesão referencial mais ampla. E se for a sequencial, você pode abordar a partir de vários textos da Enguiadora Có, né, se você tiver mais interesse na sequencialidade, quando ela fala de progressão temática, quando ela fala de tópico comentários, enfim, isso aí é um prato cheio também. Tá? Substituição gramatical, sim, né? Quando você usa muitas vezes um pronome, né? Deixa de ser, pode ser numa visão clássica um mero substituto, né, para um nome, né? Mas gramaticalmente, né, seria isso, mas quando você vai para uma linha mais ampla da coesão, para o grupo da anáfora indireta, você vai ver que é muito além de um substituto do nome, né? Gramaticalmente, você vai ter eles aí fazendo uma retomada, uma tessitura que não na verdade, uma ligação, não é nem retomada, uma ligação associativa que não é nem correferencial, não está ligada a ninguém que você mencionou antes. O seu interlocutor vai ter que fazer inferência, vai ter que ser capaz de construir o sentido. Bom, então essa questão da coesão, ela é essencial, né? O primeiro fator. O segundo, que é o fator da coerência, ele também é muito importante, estar casado com a coesão. A Ing usava aquela metáfora das duas faces de uma mesma moeda, né? Que a coesão existe a serviço da coerência. O que é a coerência? É o modo como os elementos subjacentes da superfície textual entram numa configuração de sentidos, ou seja, o modo como esses elementos que estão subjacentes na superfície textual conseguem fazer sentido para o interlocutor. Mas essa é uma noção bem inicial da década de 80. Hoje a gente vê que não é apenas o conjunto de elementos da superfície textual que faz a coerência, muito pelo contrário, elementos que estão no contexto, como eu disse, elementos de ordem cognitiva. Então, muita coisa ainda da primeira fase da LT era definida muito a partir da imanência, né, linguística lá do texto, né, ou seja, da superfície textual, do contexto. E hoje, praticamente todos os conceitos iniciais da LT estão sendo revistos, porque a gente está pensando não só no texto, mas principalmente, né, nessa relação com o externo também, cada vez mais. Nessa interação também, né, na questão pragmática discursiva. Então, a coerência seria esse modo como, de fato, os elementos fazem um sentido para o interlocutor. Quem vai ler vai perceber, né, vai conseguir construir o sentido. Agora, o que a gente não tem controle, né, isso aí está revelado no outro fator da intencionalidade, é que por mais que a gente queira que o sentido seja construído daquela forma, que o interlocutor vai entender do modo como a gente quer. A gente não tem esse controle, né? Aí é uma outra questão. Os estudos enunciativos hoje falam muito disso. Então, como levar a construção da coerência, né? O que leva à construção da coerência? Claro que você pode fazer essa associação, né? A partir dos elementos da superfície, mas principalmente pensar no que está externo também ao texto, né? Virginia está perguntando, professora, você acha que ainda há muito campo para se estudar na LT? Sim, Virginia, com certeza. Esse campo aí das práticas em meio digital, nas práticas tecnolinguageiras, é um campo muito amplo. Eu acho que a revisão desses fatores de textualização também, né, tem aqui na live de hoje, o que eu estou colocando, na questão dos gêneros, também
é um campo inesgotável, porque com a chegada também dessas práticas tecnolinguageiras, você vai ter os gêneros que são ambientados nesse meio para estudar. E no que tange a coesão, o grupo aí das anáforas indiretas, ele ainda é pouco explorado, né? Eu vejo poucas teses. Na minha tese eu trabalhei, né, com as anáforas indiretas, foi defendida no UFRJ em 2012. Eu trabalhei com as anáforas indiretas em gêneros jornalísticos, mas eu vejo poucas teses assim, defendidas sobre as anáforas indiretas, né? Não é todo mundo que vai encarar esse desafio, porque é um campo realmente grande. Você precisa entender a classificação do Marcuse, ou propor novas classificações, como eu fiz lá na tese. Então, eu acho que é um campo que tem muito a ser explorado. Agora, se você ficar apenas estudando a textualidade a partir de coesão e coerência, sem aprofundar, sem fazer uma revisão desses fatores, aí realmente acaba sendo mais do mesmo, né? Você acaba caindo no mesmo ponto do que já foi abordado. Mas fora isso, acho que você tem muitas formas de inovar também. Que campos, né, ele ainda precisam ser explorados? Eu diria campos, eu diria temas, né? Como eu disse, a relação fala e escrita. Eu disse numa das lives também que a gente pode pensar com a chegada do suporte virtual, como a gente pode pensar nisso daí. O campo, o tema, na verdade, né, da referenciação, né? Ou seja, como você vai estudar essa visão da anáfora, né, no caso do mecanismo referencial mais amplo, e outros temas também, como a questão dos gêneros. Então, todos esses temas daí são realmente temas propícios a você fazer uma investigação distinta, né, do que tinha lá numa linha mais clássica, né? Bom, então, não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí, mais ou menos. Bom, então, passando, né, aí, na verdade, antes de passar para a intencionalidade, eu queria ainda falar da questão da coerência, que houve uma revisão desse conceito por Charolles, né, no momento da virada pragmática na LT, e que a coerência deixou de ser vista apenas como uma propriedade que o texto pode ter ou não. A coerência, com a virada pragmática, isso aí foi início da década de 90, Charolles já defende ali, né, nesse contexto aí da virada pragmática da LT, que a coerência é um princípio constitutivo da própria textualidade, ou seja, ter ou não ter coerência não é opcional. Se é texto, tem que ter coerência. Por isso que há aquela frase, né, não há texto incoerente. Então, se houve digamos assim, a identificação ali, né, a construção, configuração de sentidos textual, então, na verdade, de sentidos ali, no processamento textual, então você já pode dizer que o texto é coerente. Agora, como isso vai ser realmente mobilizado, aí depende tanto do autor, né, como do texto, como do outro interlocutor, né, que vai ser leitor ou ouvinte. Bom, então, eu estou vendo mais gente entrar aí. Vicente entrou, obrigada aí, Vicente, pela presença. Então, nesse caso da coerência, é preciso entender que hoje a gente tem como um conceito que não pode ser negociado em relação à textualidade. Se é um texto, seja ele escrito, oral ou em meio digital, tem que ter essa coerência. Agora, a questão é como a gente vai mobilizar os conhecimentos para elaborar essa coerência, né? Mesmo na internet, no meio de realmente digamos assim, um ambiente totalmente hipertextual, não linear, como a gente vai fazer isso, né? Como a gente vai fazer digamos assim, essa mobilização, né, dos conhecimentos para entender esse texto, né? Fazer essa configuração de sentido. Bom, então, a outra parte que eu queria mencionar agora é a dobradinha, né? Intencionalidade e aceitabilidade, né? A gente vai comentar 7 fatores, depois eu vou chegar às práticas do meio digital, né? Então, sobre a intencionalidade, ela se refere ao modo como os sujeitos usam o texto para perseguir e realizar suas intenções comunicativas, né? Em princípio seria isso, né? De modo clássico, mas é claro que os estudos enunciativos, a Ruth Amossi fala muito disso, essa noção de intencionalidade nos estudos enunciativos, ela
está sendo bastante revisitada, porque não depende tanto da vontade, né, deliberada mesmo do autor, né? Na verdade, quando você fala intencionalidade, é aquela que depende muito, né, da junção do que o autor quis, de como o próprio leitor ou ouvinte recebeu esse, né, esse texto, e também de um terceiro elemento, né, que também se fala nas teorias enunciativas, né, que, pela noção de auditório, né, se fala de um terceiro elemento, que seria uma espécie de junção das duas coisas. Não é nem o que o autor quis, nem de fato, o que o interlocutor alcançou, né, a partir do que ele quis. Então seria uma espécie de terceiro elemento nesse auditório aí, seria o que você teria como uma junção. Então é preciso entender que a intencionalidade, de fato, hoje em dia, ela está sendo bastante ela está sendo colocada em xeque, né? Então está sendo bastante questionada pelos estudos argumentativos das teorias enunciativas. Então a gente precisa pensar que não é só a intencionalidade, aquilo que a gente quer apresentar ali como sentido, que já vai ser passado direto para o nosso leitor ou interlocutor. Não é isso, a gente tem uma mistura disso com aquilo que ele alcançou, e ainda tem um terceiro elemento, que é exatamente o que socialmente, né, o que poderia ter de construção, né, entre o que eu apresentei e o que ele percebeu. Bom, então, nesse caso, né, já que eu estou falando de intencionalidade, eu também vou abordar a aceitabilidade, que é a contraparte, né? Então, essa contraparte refere-se à concordância do parceiro em entrar no jogo de atuação comunicativa, né? E tem a ver com o princípio de cooperação, né? O princípio da cooperação de Grice, né? Na teoria dos atos de fala, lá na pragmática. Então, a aceitabilidade é exatamente quando o interlocutor ele aceita, né, participar desse jogo comunicativo, dessa atuação aí. É uma relação entre autor, texto e leitor. Muito bem, Flávia. Então, você tem, né, tanto para analisar a intencionalidade como a aceitabilidade, você tem que ficar passeando pelo autor, texto e leitor, né? Não pode ficar só em um lado do autor, nem a aceitabilidade, na verdade, está só com base no leitor, né? Para análise do discurso, o sentido é construído na interação entre os sujeitos. Sim, Ramírez. E aí, é claro, se você está num momento da LT, numa fase, né, como Lícia propõe lá, a fase bakhtiniana, e que entra também questões textuais discursivas, né, aquele sujeito mais dialógico, você percebe que essa aceitabilidade, ela não pode ser também só desse sujeito, digamos, que vai aceitar o jogo comunicativo, né? Na verdade, ela vai ser construída a partir de uma responsividade, ou seja, vai ter que ter essa negociação aí e também ver o texto de um modo geral nesse prisma do texto, autor e o autor, texto e leitor, né? Nessa tríade. João Pedro está colocando aqui, acerca desse ponto, nesse primeiro momento, é interessante perceber que a intencionalidade é vista apenas como uma contraparte da aceitabilidade e não como um traço inerente do sujeito. Exatamente. Então, nesse primeiro momento, o que você vê é apenas uma contraparte. Eu tenho a intenção de construir esse sentido e o outro entra no jogo e vai aceitar e vai receber exatamente esse sentido, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, por isso que talvez realmente essa noção de aceitabilidade traz essa terminologia, né, que Bogran e Dressler usaram, é uma terminologia que traz muita a ideia de algo passivo, né, de uma passividade que está aí por trás, mas que, na verdade, você tem digamos assim, uma interação ali sendo, né, construída entre os sujeitos, e por isso há uma responsividade, sim. Então, tanto na intenção, né, como na aceitação desse jogo enunciativo. Tá bom? Então, acho que vocês estão, pelo que eu estou entendendo, vocês estão compreendendo aí exatamente onde eu quero chegar. Bom, aí eu vou passar agora para o outro elemento, que é o da situacionalidade, né? No início também, né, foi definida como uma relação entre texto
e contexto situacional, né? É claro que essa é uma definição bem simples, né? Ela acaba sendo bem resumida, mas nisso entra muita coisa, inclusive questões também de interação, né? Dos elementos que estão envolvidos ali na situação. Então, o que já se dizia no início, que eu acho que a gente pode também trazer, né, para o que a gente está vendo hoje em dia, com as práticas tecnolinguageiras, é que a situacionalidade ela se dá em dois movimentos, isso já era comentado, da situação para o texto e do texto para a situação. Então, quem é que pensa aí, começa a imaginar aqui comigo como é que seria essa situacionalidade da situação para o texto e depois do texto para a situação, né? O que estaria implicado aí? Eu vou passar um exemplo, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou colocar um exemplo justamente da fala, né, do vice-presidente Mourão, no Dia da Consciência Negra, referente ao que aconteceu, o assassinato que aconteceu na loja Carrefour no Dia da Consciência Negra, enfim, aquela repercussão, em que ele comenta que não há racismo no Brasil, né? Então tá aqui o exemplo, eu vou botar aqui na internet, foi de um tweet. Mourão lamenta assassinato de negro em supermercado, mas diz que no Brasil não existe racismo, né? Então, observem aqui comigo, né, esses dois movimentos, né? Eu queria que vocês entendessem, né, a situacionalidade a partir de dois movimentos, da situação para o texto e depois do texto para a situação, né? Da situação para o texto, né, é como se você tivesse uma situação, né, no contexto mesmo, né, específico, né, sociocultural, enfim, que motivasse a escrita daquele texto, né? E do texto para a situação é aquele texto interferindo nessa situação também específica, né, no contexto. Então, quando você diz que é uma afirmação dessa, no Dia da Consciência Negra, no dia que aconteceu o assassinato, né, no Brasil não existe racismo, é lógico aí que foi toda uma situação que motivou o presidente a dar essa declaração, né? Ou seja, a tensão, os protestos já estavam tão tensos ali, no mesmo dia, né? Dispararam automaticamente, que de fato acho que ele nem esperou para pensar, né, qual seria a repercussão. Ele já foi, a própria situação motivou exatamente, né, assim, o fato de ele ir lá e declarar isso, né? E também o movimento do texto para a situação. Isso que ele falou teve uma repercussão ainda maior, porque depois que ele falou, mais protestos ainda vieram, ou seja, né, já se passaram alguns dias, né, foi dia 20, então até hoje ainda está ocorrendo protestos, enfim, relacionados ao movimento, né, Vidas Negras Importam. Então, observe que não só a situação pode interferir na produção do texto, mas o texto também pode interferir na produção, né, de outros textos, a depender da situação que está sendo colocada ali, né? Então, ou seja, o próprio texto dele, né, motivou a situações, né, externas também, o aumento, né, de protesto, justamente por ser uma fala polêmica, uma declaração polêmica. Eu vou sair daqui e vou deixar vocês comentarem aqui. Bom, então, nesse caso, essa situacionalidade, ela é essencial, né, para a gente entender essa relação entre texto e contexto, né? Mas é claro que se a gente também não observa, né, como a interação se dá nessa situação, como há uma dialogicidade, né, como há esse mecanismo mesmo interacional, não vai adiantar a gente só considerar elementos externos sem entender realmente, né, essa interação entre os interlocutores. Então, seria apenas algo a mais que a gente estaria colocando. E a ideia é justamente ver como é que essa interação entre interlocutores ali no processamento está se dando. E aí vem um outro fator, que é o da intertextualidade, é o penúltimo,
a intertextualidade que diz respeito a diversas maneiras pelas quais a produção de um texto, né, depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores, né? Então, na verdade, é aquela relação, né, de um texto com outros, mas ela pode ser vista, né, de modo clássico na LT, de forma lato sensu ou estrito sensu. A intertextualidade lato sensu é aquela, né, que a própria análise do discurso chama, né, de interdiscursividade, que todo discurso está imbricado no emaranhado de outros discursos, e para LT seria todo texto estaria sendo produzido com base, né, em textos também anteriores, né? Então, Emerson está dizendo, um discurso menos previsível é mais informativo, segundo Santa Rosa. Sim, eu vou falar disso no último fator, viu, Emerson? Daqui a pouco. Depois desse da intertextualidade, aí eu vou falar da informatividade. Então, nesse caso, a intertextualidade, ela vai ter essa noção lato sensu e a estrito sensu, né? A estrito sensu, você vai ter já a manifestação já explícita, né? Da fonte, enfim, você vai ter algo que especificamente está mostrando ali no texto a relação entre o texto que está sendo retomado e naquele texto que você está produzindo, tá? Mas é claro que existem vários tipos, tá, gente? Eu poderia fazer uma live só sobre intertextualidade, porque são vários tipos, há várias classificações e subclassificações. Alguns autores divergem também, né, nessas subclassificações. Então, só queria dizer que essa relação também com outros textos, independentemente de ser lato sensu ou estrito sensu, ela é algo que compõe também a textualidade, né? Então, a gente vai, embora a gente não vá aprofundar essa questão, mas a gente vai sim relacionar a tudo isso que a gente está vendo nas práticas do meio digital. Bom, por último, dos fatores de textualização, né, os critérios de textualização de Bogren e Dressler, eles falam ainda em informatividade, que esse fator diz respeito à distribuição da informação no texto, né, diz respeito a essa distribuição, como se distribui a informação dada, a informação que já é velha, né, a informação nova, ou até mesmo, como afirma Ellen Prince, né, informação inferível, que está entre o que é dado, né, e o que é novo. Então, você tem a distribuição dessas informações e também ao grau de previsibilidade ou redundância com que a informação é veiculada, com que esse conteúdo é veiculado. Então, aí entra no que Emerson comentou aí, que um discurso menos previsível é mais informativo, segundo Santa Rosa. Sim, quanto menor previsibilidade, né, ou seja, quanto mais imprevisível, né, mais informativo, né, vai ser. Mas, por outro lado, ele também não pode ser tão imprevisível que o leitor, o seu interlocutor, não consiga compreender. Então, a Ing Adocó coloca isso, né, essa questão que é preciso haver um equilíbrio, né, entre informações velhas e novas, dadas e novas no texto, entre o que é previsível e o que é imprevisível. O jornal, né, o domínio jornalístico, ele acaba lidando muito com isso, sim, porque vocês sabem que, ainda mais agora, né, em tempos de web jornalismo, a informação está passando muito rápido, o conteúdo está passando muito rapidamente. Então, se você não tem um mínimo de, no caso, de imprevisibilidade ali, se for tudo previsível, o próprio leitor do jornal não vai estar interessado em consumir aquele conteúdo, né? Então é preciso ter esse equilíbrio para chamar a atenção. Afinal de contas, você quer alcançar o seu leitor, né? O seu interlocutor. Bom, aí eu vou passar agora, dito isto, né, sobre essa questão da informatividade, né, eu vou passar a uma relação aí desses 7 fatores com o que a gente vê no ambiente digital, né? O que muda a respeito da textualidade, né, quando a gente vai para o ambiente digital? Em princípio, né, assim, não deveria mudar nada, como se os 7 fatores estivessem ali falando de qualquer texto.
Em parte é isso. Porém, quando a gente vai fazer uma revisão teórica na LT, a gente observa que essas práticas tecnolinguageiras, elas incluem vários aspectos ali que nos fazem questionar se já não são aspectos que são constitutivos da textualidade, né? Da textualidade também, né? Especialmente da textualidade em ambiente digital. Então, o que eu queria passar aqui para vocês assim, é que se é difícil a gente imaginar, por exemplo, que há um tecnodiscurso, o discurso digital ou um texto digital, para alguns teóricos, né? Alguns já falam disso, a linha teórica da análise do discurso já fala em um discurso digital, mas para outros autores não, isso não é possível. Na LT pode ser, né, que tem a gente que também não concorde, por mais que tenha uma resistência, pelo menos eu acho que a gente tem agora, né, com essas práticas tecnolinguageiras, a obrigação de refletir sobre algumas questões, né, que nos são postas agora, são desafios, né, que nos são postos, né, e desafios temáticos mesmo, né, e que a gente tem que, de fato, dentro de um campo teórico, desenvolver, né, estudar. Bom, então eu vou falar aqui, né, de 4 fatores que eu apresentei lá na minha tese, só analisando, depois eu vou falar de outros 7, tá? Mas assim, dos 4 fatores que são referentes à mudança, por exemplo, do jornal impresso para o jornal digital, para o webjornalismo. Só de analisar esses fatores ali, dessa mudança, né, aqui eu já comecei a reavaliar a textualidade mesmo. E depois desses 4 fatores, a gente vai comentar sobre textos em geral que não são apenas da esfera jornalística, do domínio jornalístico. Então, os 4 fatores que eu mencionei lá na tese, em 2012, foram: o primeiro, velocidade de informação; segundo, interatividade com o leitor; o terceiro, não linearidade; e o quarto, a multimodalidade. Tá? O primeiro, que é referente à velocidade da informação ou velocidade de conteúdo, no caso de um jornal impresso, você vê que realmente há uma mudança de tempo. Enquanto no jornal impresso você tinha o tempo diário, né? O tempo era contado por 24 horas, você aguardava o que acontecia hoje, quando não havia webjornalismo, né? O que acontecia hoje à noite tinha que esperar até amanhã para ser noticiado, né? Então tinha que ter o tempo mesmo, né, do jornal ser impresso, enfim, e a notícia está lá publicada no dia seguinte, né? Tem até aqueles filmes que mostram cenas do jornal rodando nas gráficas, enfim, casos, né, que são investigados pela polícia, que a pessoa tenta travar até a publicação do jornal, enfim. Então há filmes que tratam sobre isso, né, o tempo do impresso, né? E assim, é uma lembrança aí bem interessante. Então, essa questão da velocidade da informação nos revela que o tempo mudou, né? Em vez de ser um tempo diário, agora é um tempo praticamente simultâneo, né? Então, você tem a sincronicidade, a simultaneidade, né? O tempo todo ali com a gente. Não, claro que muitas vezes a gente não consegue dizer que a gente está online 100% do tempo, mas parece que esse é o nosso modus operandi, né? Atualmente. Virginia está perguntando aqui: professora, esse tempo acho que é o termo, né? Tecnolinguageira, é contado por quem? Desculpa. Acho que é o termo, né, que você está... na verdade, assim, o termo tecnolinguageira, prática, vem exatamente de uma linha da análise do discurso, né? Que fala, né, na teoria da Pavot, né, ela fala, né, em discurso digital a partir de práticas tecnolinguageiras, mas eu vejo também o pessoal do texto já adaptando, né, esse conceito, né, como a própria professora Maria Eduarda Aguirre, né, que usa essa terminologia, e eu gosto muito porque dá a dimensão do técnico e da prática de linguagem. Então, uma prática que mistura tecnologia e linguagem. Não é uma prática só de linguagem, né? Vai ter as duas coisas, tá? Então, aqui, então eu estava falando de velocidade da informação, que o tempo mudou. O outro fator da interatividade com o leitor
necessariamente essa interatividade no jornal digital ela foi ampliada. Não é que essa interatividade não existisse no jornal impresso, na verdade ela sempre existiu. Você tinha a opinião do leitor, carta ao leitor, enfim, o leitor às vezes mandava a carta um mês depois, ele tinha lá sua carta publicada, mas no jornal digital você vai ter essa mudança, né? Aí que é justamente de uma interatividade maior. Na mesma hora ele consegue comentar, criticar aquela notícia ou o fato que está ali sendo apresentado na notícia, criticar uma postura do jornal, ele pode fazer uma crítica ali na hora, né? Porque tem várias seções do jornal com comentários, enfim, fora a interatividade, né, do próprio jornal com as redes sociais. Isso amplia, né? Acaba sendo tudo maximizado. Outro aspecto seria o da não linearidade ou a deslinearização, né, desse texto, né, que está no jornal. Então não é mais daquele jornal linear, né, impresso. Você vai ter muito mais no webjornalismo um leitor que tende a uma leitura não linear, tentacular, né? Isso é manifestado, essa não linearidade hipertextual é manifestada nos links e nós do hipertexto. Não é que não exista não linearidade ou que não exista texto não linear fora da internet, mas com a internet ela é maximizada, né, e revelada pelos links e nós do hipertexto. E sim, Virginia está perguntando, você pode citar a bibliografia sobre o termo? Sim, depois eu vou passar para você, me lembre por mensagem para eu passar uma bibliografia da Pavô. Tem um livro dela, se não me engano, dos pré-discursos aos tecnodiscursos, que está no prelo da Pavô, e agora é uma linha mais da análise do discurso, né? Então, se você estiver interessada, não é uma linha tão textual. Mas, por outro lado, né, serve muito, né, para o que a gente está falando aqui, para o que a gente está analisando. Tá bom? Depois eu passo para você, é só você me pedir por mensagem, tá? Pode me pedir aqui pelo Instagram mesmo. No caso então, da interatividade, como eu falei, do jornal digital, ela está sendo maximizada. E a linearidade, né, ela vai ser, digamos, reformulada, ou seja, o texto vai ser não linear ou deslinearização, né, que vai existir. Então, vai haver uma forma tentacular, né, de leitura. E também a multimodalidade, porque o jornal passou a incorporar, né, textos que são de várias ordens, né, assim, de multissemióticos, né? Então você vai ter vídeos, animações no jornal, enfim, áudios que antes também não eram possíveis no jornal impresso. Então esses 4 fatores aí já me fizeram, repensar mesmo, né, reavaliar a questão da textualidade. Agora, imagine, tirando o domínio do jornal, quanta coisa está acontecendo aí que a gente pode também repensar ou, digamos, questionar, e se não vale a pena também a gente inserir na noção de textualidade. Então, né? Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns aspectos. Por exemplo, a noção de plano de texto, né, de Fair-Text, né, de Jean-Michel Adam, do último livro dele, de 2018, na verdade, no ambiente digital, né, também vai existir, né, um plano de texto, um Fair-Text. Só que esse ambiente digital, ele assume um plano de texto muito mais complexo do que no impresso, porque ele vai ter que lidar ali com a dimensão, por exemplo, muito da própria interação maximizada com quem vai receber, né? Ou seja, ele vai ter que pensar no que vai chamar a atenção, em como os leitores vão poder interagir, vai ter que se preocupar se vai editar ou não comentários, com quem pode comentar algo que é impróprio ou não, se vai moderar. Então, tudo isso é parte também do plano de texto, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar entre os aspectos adicionais é que o plano de texto, o Fair-Text, né, do ambiente digital, ele é mais complexo, né? Mas sempre pensando numa simplificação para o leitor. Por quê? Todo mundo que vai escrever um texto num blog ou num jornal digital, num ambiente digital, seja até um tweet,
vai pensar justamente em algo que chame mais a atenção para esse leitor e que, de fato, faça com que ele estabeleça a configuração de sentidos mais rapidamente. Então, você vai, a depender exatamente do que você quer, né, da chamada aquela intencionalidade, né, que não depende só do que você quer, mas também de como o outro vai receber, você vai usar determinados elementos nesse plano de texto, né, e algumas funções hipertextuais. Há também o outro aspecto, segundo, é que há uma adequação tanto de público, né, quanto de plataforma nesse ambiente digital. Então, quando a gente vai para um texto que está sendo revelado no ambiente digital, você vai ter essas adequações, né, de público. Claro que um texto que não é do ambiente digital, você também faz uma adequação, mas para um ambiente digital, você pensa mais ainda nessa adequação, e porque você também associa a plataforma que você vai gerar. Então, o que você posta no Instagram, às vezes é o mesmo conteúdo, é uma crítica, mas você vai postar de uma forma no Instagram e de outra forma no Facebook. É depender da rede de relação que você tem ali, né, de como você vai apresentar, né? Às vezes você quer fazer você é um colunista do jornal, você quer usar a sua plataforma do blog para revelar de modo mais formal algo sobre um tema, né, uma crítica, e o Twitter você quer deixar mais livre, você quer fazer usar um estilo mais informal, um tom mais irônico também, fazer uma brincadeira. Então, você pode fazer essa adequação tanto aos interlocutores como à plataforma que você vai usar, tá? Então, pense nisso também, nessa questão da adequação. Outra questão que a gente poderia pensar, que a gente pode também questionar, é uma escrileitura. Não sei se vocês também já ouviram esse termo, mas assim como o termo, né, de práticas tecnolinguageiras, a própria expressão, né, escrileitura, vem sendo, né, utilizada por teóricos da análise do discurso, né, tendo como referência a Pavot, falando daquele escritor daquele leitor que também é escritor, né? Ou seja, você não tem o leitor apenas que está ali, né, consumindo, ele também vai produzir o conteúdo, né? Então, na internet ele está lendo ali e está comentando, ele tá lendo tudo que está no Twitter, mas ao mesmo tempo ele responde, ele faz uma retweetagem, ele faz um comentário que vai ser retweetado por alguém. Então, você tem toda essa escrileitura, né? Então, o movimento, como o pessoal do discurso fala, né, é um movimento relacional fundamental, né? Essa relação entre escritor e leitor, ou entre os interlocutores, né? Então, outra questão também que eu queria colocar é que a gente deve atentar para a diferença, né? Isso também vai interferir no modo como a gente enxerga essa textualidade em ambiente digital, a diferença entre texto digitalizado, texto publicado em meio digital e texto digital nativo, tá? Os textos nativos digitais. Então, no caso do texto digitalizado, é aquele texto lá que você escaneou, enfim, e mandou em PDF para alguém, por exemplo. Texto publicado em meio digital poderia ser uma crônica de um colunista que escreve para o jornal impresso, e ao mesmo tempo essa crônica vai lá da mesma forma como foi colocada, né, vai lá para o jornal digital. E o texto digital nativo, de fato, são aqueles textos que são produzidos em ambiente digital, né? Então, eu acho que são esses textos digitais nativos que a Pavot tá colocando aí, que são de fato digamos assim, o núcleo, né, do tecnodiscurso, né, desses discursos que estão ambientados em meio digital. Bom, então a gente tem que atentar para essa diferença, né? Quando a gente fala no digital, não é apenas o texto digitalizado, não é o texto apenas publicado no meio digital, é o texto digital nativo, aquele que é de fato iniciado ali, né, no ambiente digital. Então, quando você tem lá o Twitter, que você vai e tem o blog lá do jornal, ele está de fato surgindo ali naquele ambiente. Ele não passa antes, né, pelo meio impresso, para depois ele aparecer, ser publicado no meio digital, tá bom? E outro aspecto que eu já falei da multimodalidade, mas que bate com isso aqui, é o da plurissemioticidade, né? Ou seja, é uma diversidade de semióticos que está sendo ali colocado, que não é possível, né, também
na textualidade apenas do meio impresso, né? Então você ou apenas, né, em textos orais, enfim, você tem que pensar nessa plurissemioticidade, né? Ela é constitutiva mesmo, né, desse ambiente aí, desse meio digital. E o uso também, né, por último, né, eu queria que vocês também pensassem no uso de recursos ou funções hipertextuais, que eu acho que isso aqui muda bastante, né, o mecanismo também de interação. E esse uso de funções hipertextuais, né, desses recursos, também mostra, né, de modo bem claro a junção do técnico com o linguageiro, ou seja, da forma que é tecnológica ao mesmo tempo linguística. Então, por isso que eu acho que esse nome prática tecnolinguageira é perfeita, porque essas práticas de fato assumem formas tecnológicas. Então, quando você coloca lá um botão de retweetar, é um recurso, né, hipertextual. Quando você, aqui no Instagram, por exemplo, você tem aí a interrogação para vocês fazerem perguntas, isso dentro dessa prática aqui comunicativa, né, que é a nossa live, isso também revela, né, um recurso ou função hipertextual. Quando alguém clica no aviãozinho e manda essa live para alguém, né, que está em outro Instagram para a pessoa assistir, também é isso. Ou até vai para outra plataforma, outra rede, né, manda para o WhatsApp de alguém, isso também é uma função hipertextual. Então, gera realmente uma junção do tecnológico com o linguístico. Então, a gente não pode falar que é apenas uma coisa, né, é sempre a junção das duas. Bom, eu queria mostrar aqui por último, né, para finalizar. Agora, até queria avisar, viu, gente, que as lives no Instagram não estão mais limitadas a 1 hora, não. Então, descobri isso semana passada, depois de fazer a live com vocês. Que quando eu vi que já tinha passado mais de 60 minutos a primeira parte, eu estranhei. Eu fui verificar que o Instagram agora tem poucos dias que ele liberou a live com mais de 1 hora. Então, a gente pode falar sem precisar sair e voltar de novo. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, só para vocês me relembrarem de tudo que eu falei aí, das práticas tecnolinguageiras, dessa ambientação digital, da textualidade, o que vocês encontram aqui nessa notícia, né? Nesses aspectos aqui, dos aspectos que eu mencionei. Deixa eu colocar aqui, é uma notícia... Tem essa e tem a continuidade. Manifestantes protestam contra o assassinato de João Alberto pelo 4º dia no Carrefour, em Porto Alegre. Aí tem um link da notícia e tem essa imagem aí. Acho que eu... e tem essa imagem aí do fogo, enfim, que foi iniciada aí pelos manifestantes, né? Além dessa, tem uma outra aqui que é sobre o mesmo acontecimento, né? Do Twitter da Mídia Ninja. Até quando? Ele já começa com um alerta, né? Até quando? Por Beto, pelas vidas negras, ato no Rio de Janeiro, no Carrefour da Barra da Tijuca, justiça, aí hashtag Justiça por Beto, vidas negras importam. E aí tem as fotos, né, o autor das fotos. Nas duas fotos tem placas, né, uma é Pare de nos matar, né, na outra até quando, enfim. Aí eu queria que vocês... Deixa eu ativar aqui os comentários, eu vou sair daqui também, para vocês... para vocês me lembrarem aí, então, desse exemplo aí da notícia, né, do assassinato na Carrefour. O que vocês lembram aí do que eu falei, né, da textualidade em ambiente digital? O que aparece aí daqueles fatores que eu mencionei? Não os clássicos de Bogran, mas dos outros. Vocês podem me lembrar aí? Podem comentando aqui que aí eu vou observando. Se existe para vocês aí um plano de texto, se há uma adequação. Vou relembrar aqui, se existe uma escrileitura,
se há uma diferença, né, de texto digitalizado para o texto nativo. É uma rápida informação, sim. Aí a questão da velocidade, né, da informação, o tempo instantâneo. De fato, bastou para o protesto acontecer, já está lá a notícia no G1, né, lá no Twitter. O que mais que vocês observam de tudo que eu falei? A interatividade, sim, ampliada, inclusive porque no G1 você tem ali o link da notícia e depois você pode comentar na notícia ou pode simplesmente, naquele próprio tweet do G1, você pode responder ao tweet criticando a notícia ou elogiando, enfim, você pode ter essa... a Silvia lembrou aí, né, do tema dela, a multimodalidade. Sim, a imagem do protesto, né, do fogo, enfim, chamando bem a atenção, a relação entre texto, enfim, imagético e o verbal. Hashtags são características dos textos digitais. Camila está perguntando. Sim, aí é aquela parte de uso de funções hipertextuais. Então a hashtag é uma das funções hipertextuais porque elas são mecanismos de busca, tá? São mecanismos de busca. Presença do hipertexto, sim, aí que seria a não linearidade ou deslinearização, quando você, a partir daquele link ali da notícia, você clica, você sai do Twitter, vai lá para a página mesmo do site do jornal, então você já está em outro ambiente, muito bem, hipermídia, né? Ou seja, né? Também, né? Você vai ter mais de uma mídia ali atuando, hashtag, né? A hashtag, o peso das palavras em que sentido, Silvia? Eu não entendi o que você está... também, eu esqueci de comentar com vocês, acho que eu pulei esse fator, que é o aumento enunciativo, que é uma coisa que a gente pode observar também no ambiente digital. Quando você... sim, Silvia está comentando que o peso das palavras é em negrito. Sim, vidas negras importam, tanto em negrito como lá na imagem com a placa, né? Vidas negras importam. Lá você tem até quando. O até quando no tweet está escrito em letras maiúsculas, em fonte maiúscula, né? Enfim, então você observa que tudo isso digamos, é algo que compõe também, né? Essa forma multimodal ali, como você vai fazer uma análise, né, multissemiótica também. O recurso da imagem, né, que já foi mencionado, a multimodalidade, o uso de maiúsculo, né, tudo isso daí, gente, é parte mesmo, né, da multimodalidade, porque você vai ter essa análise assim, das letras, o tipo de fonte, se for escrito mesmo, se não fosse na internet, até a forma como você escreve, o tipo de letra interfere. Então o multimodal está aí, né, representando, porque é um tipo também de significação, que não é apenas a significação do signo linguístico, né? A adequação da plataforma escrita limitada, muito bem, Silvia, é uma coisa clássica no Twitter hoje, principalmente jornalístico, no ambiente jornalístico, que você apresente só o título da notícia e depois você bota o link, porque justamente como você tem essa limitação, então você tem que fazer essa adequação à plataforma. E outra coisa que eu queria comentar é justamente o aumento enunciativo também, foi um fator que eu esqueci de comentar aqui com vocês. Quando você está no ambiente digital, quando você tem essa forma não linear, né, de passear ali pelo hipertexto, enfim, né, que seria a forma de leitura tentacular, você está também promovendo ali, né, um aumento enunciativo. Você consegue dizer que o conteúdo ali foi ampliado. Você está, por exemplo, numa informação ali sobre o assassinato que houve na Carrefour, depois você vai já passar para o movimento Vidas Negras Importam, daqui a pouco você está clicando através da hashtag Vidas Negras Importa no que aconteceu nos Estados Unidos. Então isso é um aumento enunciativo, claramente. A expansão ao mesmo tempo pelos links, exatamente. Aí essa expansão que eu estou chamando mesmo de aumento enunciativo. Agora, para fechar mesmo, assim, professora, tem uma pergunta aqui do Renato.
teria como pensar nas hashtags, por exemplo, como Vidas Negras Importam, como recurso de engajamento. Na verdade, o movimento em si, né, vai ser uma forma, né, de engajamento, e uma das formas de você manifestar, né, esse movimento pode ser através de uma forma referencial, né, com a hashtag Vidas Negras Importam, porque eu até tenho um artigo publicado sobre referenciação e argumentação no Twitter, em que eu falo que o uso das hashtags também, esse uso orienta argumentativamente, digamos, a postura, né, desse autor. Então, se você está aí nesse sentido, é o que eu acho que tem a ver com o engajamento, sim, que você está falando. Então, se você quer orientar argumentativamente ali para defender, né, a tese, né, de que precisamos defender, digamos, do discurso antirracista, né, que isso deve ser debatido, que o tema deve ser debatido. Então, se você quer ter essa orientação argumentativa, contrária, por exemplo, ao negacionismo lá proposto pelo vice-presidente, dizendo que o racismo não existe no Brasil, então, se você quer, aí você pode usar, claro, a hashtag Vidas Negras Importam para reforçar essa orientação argumentativa. Isso eu coloco lá no artigo de 2010, que foi escrito na época do doutorado, antes da tese sair, né? Está na revista Hipertextos. Referir e argumentar, né? Referir e argumentar no Twitter. Agora eu não lembro direito o título, porque foi 10 anos atrás, mas é quando eu falo inicialmente dessa questão das tags, né? Elas são elas são tanto mecanismo de busca, como também de forma referencial, elas são formas de você resumir, encapsular informações, né? Então, as tags também são encapsuladoras. Então, quando você coloca uma tag Vidas Negras Importam, você está encapsulando, às vezes, tudo que você falou antes. Basta olhar esse tweet que eu me apresentei aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Até quando? Por Beto, pelas vidas negras. Ato no Rio de Janeiro, no Carrefour da Barra da Tijuca. Hashtag Justiça por Beto. Hashtag Vidas Negras Importam. Então, essa hashtag aí, por exemplo, Vidas Negras Importam, está resumindo todo um discurso aí que já se pode inferir, né, em relação ao movimento antirracismo, enfim, tudo isso que chegou a aflorar, né, a partir dos últimos acontecimentos. Vou sair daqui agora. Bom, então, pessoal, só para finalizar mesmo, já que a gente está falando aí também da linha da análise do discurso e da Pavor, eu selecionei aqui uma lista, deixa eu só ajeitar aqui, já ativar o comentário, dos elementos que compõem os tecnodiscursos na perspectiva da Mariane Pavor, né? Embora a gente esteja falando aqui de LT, de linguística textual, e a Mariane Pavor seja da análise do discurso, eu acho que a gente pode fazer relações, porque são elementos muito próximos ao que a gente estava discutindo antes, né? Nessa linha da textualidade. Então, ela fala, por exemplo, que os tecnodiscursos são marcados por uma composição que vai misturar tecnologia e linguagem, por isso que há o termo, né, prática tecnolinguageira. Uma deslinearização, porque justamente com o aspecto, né, hipertextual, né, fisicamente você pode ter manifestado a não linearidade pelos links e nós do hipertexto, e aí cada link vai levar a um lugar, né, como a gente viu, aquele link da notícia, né, vai levar para outro lugar. A ampliação, e aí eu diria que seria, por exemplo, o aumento anunciativo, que eu mencionei antes, né? Se você for por uma teoria mais enunciativa, quando você está ali linkando em várias partes nesse ambiente digital, nessa prática, você está ampliando ali o conteúdo, há uma ampliação, há um aumento enunciativo. A relacionalidade, porque aí ela está se referindo à relacionalidade entre os interlocutores, né, aquela interatividade, e também entre os próprios itens da rede, né, do ambiente digital. A investigabilidade, que é um aspecto
interessante, né? Porque é como se você tivesse, através daqueles recursos hipertextuais que eu mencionei e das funções, você conseguisse investigar, né? Você tem um tecnodiscurso ali que é propício à investigabilidade, ou seja, em uma investigação. Você, a partir de uma tag, você pode investigar tudo que tem ali no Twitter. Você bota hashtag Vidas Negras Importam e aparece várias coisas ali que foram ditas usando aquela tag. Através de uma lupa, né, de busca no Instagram, você coloca lá o nome do usuário, o nome, digamos, de um usuário qualquer, e você pode chegar àquela pessoa especificamente. Então você está investigando, ou várias pessoas com nome parecidos, ou várias contas com nome parecidos, enfim. Então existe esse caráter aí da investigabilidade, né, a pavor, né, no tecnodiscurso, e também o da imprevisibilidade, que eu acho que esse é um dos mais interessantes aí de todos, porque realmente a gente não tem essa previsão do alcance que porque como ele vai ter uma ampliação, um aumento enunciativo, a gente não sabe o que esse discurso no ambiente digital pode alcançar. Então ele pode simplesmente parar ali naquele tweet, mas ele pode ter repercussões, inclusive, fora da rede, né? Eu vou sair daqui para comentar um pouquinho. Então, ele pode ter repercussões até fora da rede. Então, lembro do caso aí, citado na live sobre análise do discurso digital pelo professor Barones, né, na análise da Abralinha ao vivo, em que ele trouxe vários exemplos do caso da morte de Marielle, né, Marielle Franco. Então, você tem o movimento todo, né, que Marielle vive, enfim, né, de memória a Marielle, e aí ele comenta que a repercussão foi tão grande, né, quem matou Marielle, enfim, né, da hashtag, e de tudo que era dito ali na rede, que você teve várias manifestações também fora, a partir do momento que foi usada a hashtag, que foi realmente espalhado, né, todo esse tecnodiscurso. Inclusive, né, 2 anos depois, mesmo da pandemia, a repercussão ainda acontece. Ele até mostrou lá a foto, né, de um movimento em que uma passeata, enfim, que as pessoas, já no período da pandemia, que as pessoas estavam usando a máscara, né, com a foto da placa Rua Marielle Franco. Então você tem, na verdade, toda a dimensão, né, dessa imprevisibilidade aí, que de fato ela é enorme, né? Então você não sabe quando é que vai alcançar essa hashtag aí, por exemplo, Vidas Negras Importam, até quando, né, exatamente ela vai persistir, vai ampliar digamos assim, esse conteúdo enunciativo, né? E o que vai acontecer mais de manifestação. A gente espera, claro, né, que a ideia dos movimentos é justamente que os assassinatos parem de ocorrer, que as vidas negras passem a importar, de fato, mas exatamente esse alcance forte, né, fora das redes, ele é necessário, muitas vezes, né, justamente para que tenha exatamente essa mudança, né, de mentalidade, de mindset, vamos dizer assim, né, que é bem difícil, né, é algo histórico, mas de todo modo tem essa imprevisibilidade do tecnodiscurso. Bom, bom, gente, já tem 1h30 aqui eu falando, queria saber se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Acho que só queria já concluindo também, fazendo minhas considerações aí, já no final da live, dizendo que a gente precisa mesmo de uma revisão teórica dos fatores de textualidade. Eu acho que quem quiser trabalhar com isso, porque essa textualidade baseada nos critérios de Bogran e Dressler, ela já tem alguns pontos de crítica, né? Como, por exemplo, a questão dos fatores não serem centrados só no texto ou só nos usuários. Por exemplo, da noção de coerência já ter sido ampliada. Então, agora com as práticas do ambiente digital, com esses textos do ambiente digital, a gente tem uma nova chance também de revisitar e ver o que compõe essa textualidade, mesmo que não sejam totalmente determinantes, né, para todos os textos, mas pelo menos para a gente pensar nessas questões. Nesse caso, a hashtag seria um recurso discursivo dentro do ambiente digital. Sim, eu chamaria de um recurso hipertextual, Renato, sim. Agora, é um recurso hipertextual, mas que tem a ver com
digamos, fenômenos de textualização, como da própria referenciação, né? Pode, né? Enfim, pode ser uma referência que está ali encapsulando, tá? Então você pode ver a partir de que fenômeno textual que você quer investigar, você pode fazer uma adaptação para esse uso das tags. Se você está usando para investigar a orientação argumentativa, aí você tem que pegar, né, dentro dos estudos enunciativos qual o papel, né, dessa tag mesmo na construção da sua argumentação. Então depende muito de qual fenômeno ali de textualização que você está investigando. Como uma estudiosa aí da referência, eu já digo, né, realmente, claramente, que a tag tem um potencial encapsulador, né, porque ela vai resumir, né, informação e de forma tecnológica ela vai ser um mecanismo de busca, né, também, um recurso hipertextual que permite esse mecanismo de busca. Mais alguma pergunta, gente? Querem comentar alguma coisa? Eu acho que a gente está fechando aí essa série de lives, né, com uma boa revisão aí dos temas da LT. Eu acho que foi a Virgínia que perguntou no início quais seriam os temas aí ainda para trabalhar dentro da linguística textual. Eu acho que é um campo ainda muito promissor. A gente tem um aporte teórico grande e que não é só para o ensino, né, mas principalmente, né, para o ensino, para a formação de professores. E sobre essa questão aí do ensino, né, o professor Renato vai fazer uma live com a gente, né, em dezembro. Está vendo aí se vai ser dia 8 ou dia 8 ou dia 15. Obrigada, Virgínia, aí. Então aguardem, né, semana que vem não tem live, mas acho que vai ter o dia 8 ou dia 15, nossa última live. E no ano que vem, a gente vai dar um tempo aí, né? Então, no ano que vem a gente deve retomar com outros convidados. Tem muita gente bacana ainda que eu quero trazer. Tem um pessoal da área de jornalismo, os professores, que eu quero chamar ainda, porque a gente discutiu basicamente coisas ligadas só a LT esse ano, né? Praticamente foi isso, mas eu quero também focar em algumas lives com conteúdo sobre web jornalismo. E é isso. Eu acho que a gente vai... enfim, no ano que vem, né, também pensando em outras questões, fazendo outros debates. Agradeço a presença aí de quem ficou, Júlia, Ana, obrigada, Ramires, e qualquer coisa, né, vocês podem, se precisarem de alguma indicação, né, como a Virgínia me pediu, vocês podem mandar um direct no que eu puder ajudar também. Eu vou... Solci, deixa eu pegar aqui o Solci só para vocês darem um tchauzinho para ele, tá? Para quem não viu no início. Ele estava aqui do meu lado, tava assistindo a live. Aí, Ana. Obrigada, João Pedro. Tchau, tchau. Tá com cara de sono ele. Tchau, pessoal. Boa noite e até a próxima. Ainda tem live em dezembro.